resolve tudo. Atenção todos e todas, audiência da Rádio Armazém, mais um programa Saiba Direito, um programa que mudará a sua vida pela informação. Meu nome é Guilherme Colim e este programa conta com o patrocínio de Colim Ramos e Jesus Advogados. Não é coincidência, eu sou sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados, com escritório em Porto Alegre e filial em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. Atuamos na área previdenciária, civil e trabalhista. Telefone 51 32 28 12 19. Contamos agora também com o patrocínio da rede hoteleira Sky. Se você for para Gramado, você poderá contar com 12 hotéis, Gramado, Canela, Caxias do Sul, com algum dos 12 hotéis da rede Sky, a melhor rede hoteleira de Gramado. Se for para Gramado, já sabe, Gramado, Canela, rede Sky. Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas ilustres. Falaremos sobre pensão alimentícia, critério de fixação dos alimentos, quem deve pagar, quem não deve, como deve ser fixado, se é possível pagar em dinheiro, se é possível pagar in natura. Nós debateremos tudo sobre pensão de alimentos e peguei duas especialistas, peguei no bom sentido. Duas, ó, já se animaram. Quem está ouvindo pela rádio não consegue assistir. Então, acesse o canal Saiba Direito no YouTube. Aí você terá a imagem e verá que elas já estão até rindo aqui, já estão até alegres só de eu falar que peguei duas advogadas aqui. Doutora Priscila Tardem, de Brasília, e doutora Jamile Venceslau. As duas também são youtubers. Pedirei para elas se apresentarem, falarem um pouco de si rapidamente e divulgarem os seus canais do YouTube, porque eu sigo ambos os canais, sigo as duas advogadas no YouTube e aprendo muito com ambas. Doutora Priscila, fale 30 segundos a seu respeito e o seu canal do YouTube. Bom, doutor Guilherme, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, né? Eu sou advogado, como colega, e eu também sou jornalista, e eu inventei essa história de unir as duas profissões que eu tenho e começar a falar sobre o direito de uma forma bem mais comunicativa, né? De uma maneira que a pessoa consiga entender o direito como se estivesse ouvindo uma notícia a respeito de algum assunto, né? E meu canal se chama Priscila Tardem Advogada, o Tardem se escreve Tardim. E quem quiser acompanhar lá os vídeos do canal vai ser muito bem-vindo. Perfeito, perfeito. Doutora Jamile Venceslau, brilhante advogado. Acabamos de receber aqui, de ouvir a apresentação da doutora Priscila Tardem, brilhante advogada de Brasília, agora um monstro da advocacia do Acre, que também atua em São Paulo, correto, doutora? Isso mesmo. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite ao doutor Guilherme, à doutora Priscila, é uma honra estar aqui presente. Bem, doutor, nós estamos lá com os nossos canais, eu falo igual a doutora Priscila, viu? Só que, doutora Priscila, quando eu coloquei os meus vídeos no ar, foi em 2016. Lá no Acre, ainda não tinha chegado essa evolução. Então, você imagina, a primeira advogada acreana que começa a falar esses assuntos, passando informação. Então, opa, será que isso é informação ou é uma consulta? Então, ficou aquele debate, sabe? Então, assim, nós estamos desde 2016 com o canal no YouTube, e o nome do canal é Jamile Venceslau, Venceslau com W. Na realidade, se você for olhar aqui os advogados, todos com sobrenomes difíceis de falar e de escrever, né? Então, todas as minhas redes sociais, Instagram, página do Facebook, YouTube, todas é Jamile Venceslau. Perfeito, perfeito. Mas então, doutora Priscila, nós havíamos conversado sobre, quando estávamos trocando ideias sobre a pauta do programa de hoje, e a senhora havia proposto, até sugerido que falássemos sobre pensão alimentícia, um assunto que interessa, é um assunto que não cai de moda, é um assunto que interessa um número enorme de pessoas, né? É um assunto que não fica obsoleto. E eu gostaria que a senhora falasse 1 minutinho, 2 minutinhos, e apresentasse o tema, então, para nós já começarmos a desenvolvê-lo. Certo.
O que acontece é que as pessoas têm uma interpretação muito equivocada sobre o que seja esse direito aos alimentos. Existe aquela teoria de que as mulheres não gostam de trabalhar e elas acabam arranjando filho para poder viver da pensão. Se isso algum dia aconteceu, eu até acredito que um ou dois, uma minoria, isso possa ter sim acontecido, mas hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil de uma mulher se valer da pensão alimentícia do filho para não precisar trabalhar. Então, essa ideia que se tem ainda na sociedade, ela é falsa, porque o pai não tem que pagar todas as despesas do filho que tem a guarda com a mãe, que mora com a mãe. Da mesma forma. Mas por que o filho... Desculpa aqui, doutora. A senhora está falando o pai e o filho mora com a mãe? Eu não estou entendendo isso. Por que o filho fica com a mãe? Ah, não, mas isso aí a gente utiliza o mais comum que tem, né, no dia a dia, porque a gente sabe que o maior número dos filhos que são filhos de pais separados ou de pais que nunca se casaram, né, eles acabam ficando com a mãe. E aí eu estou falando só na questão de número mesmo. Eu ia justamente falar a segunda parte, né? Que se isso acontecer no inverso também, hoje em dia a gente tem bem mais, um número maior de pais que ficam com as crianças e as mães vêm pagando pensão. Se isso acontecer, essa mãe também não é obrigada a pagar todas as despesas da criança. E aí, para o pai não precisar se preocupar com a obrigação de tirar dinheiro do bolso, porque, afinal de contas, ele tem o trabalho de criar a criança. E isso existe, sim, na nossa sociedade, esse pensamento preconceituoso, e, normalmente, esse preconceito recai sobre a mulher. Apesar de que também existe aquele pensamento de que o homem que está com o filho não tem que pedir a pensão para a mãe da criança, porque, afinal de contas, o provedor é o homem. Hoje em dia, na sociedade que a gente vive... Isso é mais uma questão cultural, né? Ainda existe um pouco dessa cultura. A gente não tem mais espaço para isso na prática, né? A gente tem alguns resquícios mais antigos, mas hoje... o que a gente vê sendo aplicado nos tribunais é justamente os critérios mais formais para a definição do valor da pensão alimentícia. E isso leva em consideração a necessidade da criança e não daquele genitor que ficou com a guarda, que, na maior parte dos casos, é a mãe. Doutora Jamile, qual é a sua posição sobre o assunto, seus comentários? Quero ouvir sua voz. Sim, eu até fiquei surpreendida com a fala da doutora Priscila, né, em relação a essa última observação, mas eu queria iniciar com a metade da sua fala, que seria o quê? Infelizmente, esses dados que Vossa Senhoria trouxe para a gente, que foi da mãe, a maioria das mulheres, da maioria das genitoras, conseguir a guarda no judiciário, é porque essa cultura de que a mãe é melhor do que o pai ainda está enraizada no Poder Judiciário. Então, grande maioria dos processos que eu verifico, o pai luta pela guarda da criança. O pai mostra que tem condições, ao menos, de ficar com a guarda compartilhada, direitos iguais, 50% para um, 50% para outro. Só que, infelizmente, hoje o judiciário acaba aplicando uma guarda compartilhada, porém, uma guarda unilateral de fato, colocando sempre como lá de referência o materno. Antes da gente falar, doutora Jamile, antes da gente falar até de pensão alimentícia, então a gente já está falando um pouco sobre regime de convivência, né? É porque tem a consequência da guarda, né? Da consequência da pensão, que aí a gente, nessa consequência, nesse colorário, nós vamos ter o quê? Vamos ter mais... Quem paga mais pensão? Os homens, porque a grande maioria das mães estão com a guarda. Mas isso não quer dizer que os pais não estão lutando pelos seus filhos. Pelo contrário, eles estão entrando na justiça, entrando com ação de regulamentação de visita ou com alteração, modulação de guarda para conseguir ter acesso ao seu filho. Ok, tudo bem.
com essa consequência, vem a análise de como definir quais são os critérios jurídicos para a fixação dos alimentos para esse infante, para essa criança, para esse adolescente, né? E desde já, para a gente entrar no assunto, a teoria que eu adoto, que infelizmente hoje é a minoria, mas nós estamos lutando para que ela seja a maioria, que antigamente ela era a maioria, não sei se vossas excelências se lembram disso. Ah, não, doutora, Vossa Excelência não. É você ou tu? A doutora então, aqui, pronto. Priscila, talvez abra mão, mas no meu caso, não aceito isso. Tá ok, não. Tudo bem. Tá bom, então vou tirar essa formalidade. Então, pode ser vocês... ou você, a senhora escolhe, não aceito outro tratamento aqui. Ok, vocês. Então, se vocês lembrarem como era antigamente era adotada a teoria do trinômio. Porém, eu acho que por uma preguiça, né, dos operadores do direito, vamos tirar aqui a proporcionalidade, deixar só o binômio, e hoje, infelizmente, a grande maioria dos nossos doutrinadores acabam adotando o binômio, né? Inclusive, eu tenho um livro aqui, que é da Maria Berenice Dias, na segunda tiragem que foi feita, na segunda edição, e ela adota ainda, isso aqui foi 2017, né? Eu ainda não vi o de 2021, não sei se já saiu, mas é o trinômio. Então, ela também adota essa teoria, porém, se nós formos verificar, a maioria dos doutrinadores, infelizmente, estão adotando a teoria do binômio. Porém, nas minhas petições, nos meus processos, nas defesas dos meus clientes, o que nós fazemos é defender o trinômio. Doutora Priscila, traduz aí para... Eu consigo traduzir, né? Mas traduz, então, o que a doutora Jamile falou? Binômio, trinômio? A gente tem o Código Civil que traz quais são esses critérios que têm que ser levados em consideração quando você vai aplicar, né, na prática, naquele caso concreto, o valor da pensão alimentícia. E aí a gente sempre leva em consideração, por ordem legal, o que a gente chama de binômio, a necessidade daquele que recebe os alimentos e a possibilidade daquele que oferece os alimentos ou que paga os alimentos. Então, é o chamado binômio, porque são dois, necessidade, possibilidade. Só que o mesmo Código Civil traz também a regra da proporcionalidade, só está em um outro artigo um pouco mais abaixo. Um dos genitores ganha 10 mil, outro ganha 1.000, faz uma regra de 3 ou algo parecido com isso. Exatamente. Então, cada vez a gente tem que sempre batalhar para que a realidade socioeconômica de cada uma daquelas partes ali seja analisada e seja levada em consideração na hora de aplicar, né, de o juiz definir qual vai ser o valor da pensão alimentícia. E aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenha um filho e eu ganho 20 mil reais. E meu ex-marido, pai do meu filho, ganha 5 mil reais. Significa que eu ganho 4 vezes mais do que o pai do meu filho. Logo, a gente tem que analisar as necessidades da criança diante dessas necessidades, de todos esses itens que a gente vai analisar, que alimentos não é só comida, né? Alimentos, educação, lazer, segurança, tudo que envolve os gastos da criança são os chamados alimentos. Então, a gente tem que analisar quais são os gastos comuns daquela criança para a gente saber qual é a necessidade. Então, a gente vai analisar a proporcionalidade e a possibilidade. Vamos supor que a criança fique comigo. Então, quem vai pagar a pensão é o pai. E uma pergunta aqui. Uma pergunta. Se a criança... Uma pergunta não. Queria saber a opinião de ambas, né? Vamos imaginar pessoas de baixa renda. Uma criança que não frequenta escola particular e não tem plano de saúde. E que tem uma convivência com o pai e com a mãe. Fica alguns dias na casa do pai, alguns dias na casa da mãe. Ela já não vai usar a moradia, já não vai usar um pouco da conta de energia elétrica, um pouco de água, não vai ter algumas roupas na casa do pai e também na casa da mãe? Por que tem que sair o dinheiro do bolso de um deles e entrar para o bolso do outro? Se pudesse... Queria a opinião de ambas sobre isso.
Doutor, isso está modificando, viu? Isso está modificando. Inclusive, eu sou adepta da teoria da guarda compartilhada justa, que é o quê? 50% para um, 50% para outro. Nesses 50%, nenhum vai pagar pensão para o outro. A pensão é diretamente para a criança. Se é 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, as necessidades da criança vão ser supridas dentro daquele lar onde ela estiver. O que estiver por fora, as atividades externas, como, por exemplo, as despesas com a educação da criança, aí sim será dividido, mas em 50-50, entendeu? Sem pagamento de pensão. E se um membro do casal ganha... Estou falando de pessoas de baixa renda, mas ainda assim, um membro do casal ganha 3 mil e outro ganha 1.000. Como é que é essa divisão, na sua opinião? Bem, assim, se for na minha teoria da guarda compartilhada justa, que é a aplicação da lei ao caso concreto, né, coisa que é muito difícil de acontecer, mas já tem um processo que deu certo, não vai ser analisado isso, porque no momento que a criança estiver com o pai, que tem mais condições, ele vai passar tudo isso para o seu filho. Quando estiver com a mãe, ela também vai passar a realidade dela para essa criança. E assim vice-versa. Mas, assim, para explicarmos para as pessoas que estão nos ouvindo, porque tem muita gente que não entende nada do que nós estamos falando aqui. Então, o que nós estamos falando? Por exemplo, eu falo que sou adepta da teoria do trinômio. O que é isso? É necessidade da criança de receber. Eu vou entrar num tópico agora que é a possibilidade, que parece ser muito comum, mas... infelizmente, não é aplicada da maneira correta hoje no judiciário. Ah, Jamile, como assim? Inclusive, se você for pesquisar critérios de fixação para decretação de alimentos, você vai analisar que a possibilidade, eles colocam a possibilidade do genitor para pagar a pensão. E não é assim. Ah, Jamile, como assim não é assim? É muito simples. Nós temos que analisar a possibilidade do pai de pagar a pensão, mas também a possibilidade da mãe de pagar a pensão. Porque hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Mulheres lutaram para ter seus direitos. E assim tem muitas mulheres que ganham, muitas das vezes, mais do que o outro genitor que está pagando pensão. Então, isso daí tem que ser analisado. Sem falar que, no período em que essa criança está na casa do genitor, ele tem custos, ele tem despesas, isso não é colocado nos processos. Promotores de justiça não estão observando isso. Magistrados não estão observando isso. Então, assim, a possibilidade da mãe tem que ser observada e a possibilidade do pai também tem que ser observada, de ambos. Porque o próprio CPC fala, a própria lei de alimentos deixa bem claro que esses alimentos têm que ser custeados por ambos os genitores. No código, no ECA, deixa também bem claro que é dever dos genitores. Doutora Priscila. Então, não é só de um. Doutora Priscila, o que a senhora pensa sobre isso, sobre essa questão? E outra coisa, você pode interromper uma outra aí também, né? Sim, porque eu estava aqui refletindo sobre a ponderação da colega, né? Porque o que acontece? Eu não sou adepta a uma teoria como a da guarda compartilhada justa, como a doutora citou aí, de dividir o tempo da criança matematicamente, né, meio a meio para cada genitor. Primeiro que a gente vê, eu não sei qual é a realidade no Rio Grande do Sul, no Acre, em São Paulo, mas aqui em Brasília, e eu sou originalmente do Rio, eu vejo nesses dois lugares que eu tenho maior hábito, né, maior experiência profissional, que muitas vezes o pai não quer a guarda do filho. E muitas vezes também nem quer ter compromisso de pegar a criança. Então, a gente teria que analisar essa discussão aqui partindo de um princípio, considerando uma premissa de que os dois pais querem dentro dessa premissa, naquele grupo, não sei se é majoritário ou minoritário, nos casos em que ambos querem, qual é a sua posição? A gente tem que analisar uma outra situação que tem que ser ponto de partida para esse caso. A gente tem que ver situações de crianças que não tenham despesas fixas, que sejam pagamento de serviços, produtos e serviços fixos.
fixos. Porque se a gente tiver a situação de uma escola, um plano de saúde, um inglês, a natação, ou um remédio de uso contínuo, tudo isso vai acabar impactando nessa divisão aí. Não, você paga quando estiver com você e eu pago quando estiver comigo. Ah, então ok, o remédio está acabando, eu não vou comprar não, eu vou deixar quando a criança for lá para a casa do pai, o pai compra. Então eu acho que cachorro que tem 2 donos acaba morrendo de fome. Eu acho que é necessário, sim, estipular, determinar como que os alimentos serão prestados e de uma forma bem específica, a menos que nós estejamos falando de casais maduros, pessoas que conseguem conversar e conseguem chegar a um consenso, o que, infelizmente, não é tão comum na prática. A gente tem, sim, casais que se separam e conseguem separar o fim do relacionamento amoroso entre eles do litígio que pode haver entre o genitor e a genitora da criança. Para esses aí, eu bato palmas. Só que isso não é comum. Infelizmente. E quando não tem essas despesas fixas? Quando não tem as despesas fixas, se forem só os alimentos mesmo, a questão de a criança não vai no inglês, não tem plano de saúde, não tem colégio particular. Então, a gente tem que dividir conforme a quantidade de dias. Se realmente houver uma divisão igualitária de dias, uma semana com um, uma semana com o outro. Então, realmente, eu não vejo necessidade de haver um pagamento de uma pensão alimentícia de um em favor do outro. Agora, se houver uma condição diferente, socioeconômica muito diferente entre pai e mãe, se quiser derramar, a criança vai ser prejudicada, porque ela vai ser nivelada por baixo. O padrão socioeconômico da criança vai levar em consideração aquilo que o genitor que ganha menos pode oferecer. Então, se um pai pode, por exemplo, pagar um plano de saúde, mas a mãe não pode custear 50% daquele plano de saúde, tem pai que fala assim, então eu não vou pagar, eu só pago se ela der 50%, só que ele ganha muito mais do que ela. Então, eu acredito que, numa situação, a gente vai ter que olhar os detalhes do caso. É muito difícil colocar os casos de direito de família tudo dentro de um mesmo saco, porque vai muito da realidade de cada família e da vontade de cada parte. Doutora Jamile, o que a senhora me diz disso? Bem, vamos lá, né? Realmente, a guarda compartilhada justa, que ela é uma teoria que eu muito prego e muito venho trabalhando nas minhas redes sociais, não é tão fácil de ser aplicada. Logo que a própria guarda compartilhada normal, o judiciário já não aplica da maneira correta, né? Então, imagina a guarda compartilhada justa. Porém, quando nós estamos a tratar da fixação dos critérios da pensão alimentícia, realmente nós temos que analisar quantos dias está com o genitor e quantos dias está com a genitora. Porém, nós temos que fazer essa análise, como eu havia dito, da necessidade da criança e fazer aquela tabelinha de quanto essa criança está gastando, para a gente poder chegar quanto essa criança necessita no final do mês para poder sobreviver com qualidade, e também a possibilidade da mãe, possibilidade do pai. Fora isso, entra a proporcionalidade, que por mais que o genitor ganhe um absurdo de dinheiro, não necessariamente esse absurdo não precisa ir para a criança, porque nós temos que analisar qual é a necessidade para essa criança sobreviver de maneira com qualidade de vida. Não, a senhora está querendo dizer, não é porque um dos genitores é rico que a criança vai necessariamente esbanjar, vai ter um padrão de vida exuberante, né? Agora, eu vou deixar bem claro aqui para ti, doutor Guilherme, porque a gente verifica, como a doutora Priscila falou, cada caso é um caso. Então, por exemplo, 30 mil, 40 mil de pensão, para mim, é muito. Wesley Safadão paga 40 mil.
Isso. Só que aí, se nós formos analisar uma família de classe média alta, de classe alta, no estado de São Paulo, um colégio de ensino fundamental é R$4.000, né? Fora natação, fora isso, fora aquilo. Ou seja, então, quando você for analisar, é isso que eu estou querendo chegar. Você tem que fazer a tabela para saber quanto é que essa criança necessita para sobreviver com qualidade. Ok, deu para verificar lá? Então, é quanto? É R$10.000? Para alguma família, pode ser o quê? Pode sobreviver com 600, 800... A doutora Priscila aqui, acho que quer fazer um comentário. Sim, sim. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a essas famílias que têm um padrão de vida muito elevado, que tem condições de pagar, por exemplo, como o caso do Wesley Safadão, pagar R$40.000 de pensão. Nesse caso, a gente não leva em consideração a necessidade da criança, porque a finalidade dos alimentos aí é diferente, são os alimentos sociais, e eles visam justamente permitir que o filho tenha um padrão de vida, um padrão socioeconômico mesmo de vida, mais próximo da realidade paterna. Por quê? Se a gente tiver que viver, adaptar a vida com R$1.000, a gente vai adaptar. Mas se a gente tiver 2.000, a gente vai viver de 2.000. Se a gente tiver 5, a gente vai viver de 5. Se a gente tiver R$40.000 de pensão alimentícia por mês, a gente vai para Disney, a gente vai para Europa, a gente vai andar com segurança. Doutora Priscila, uma situação que chegou ao meu escritório. Uma situação em que o pai tem posses e renda absurdamente elevada, mas ele, antes da separação, tinha um padrão de vida simples. Embora nós temos personagens, pessoas famosas que são milionários e têm um padrão de vida simples. Warren Buffett, um ícone do mercado econômico, mora na mesma casa há 60 anos, é uma casa comum. Ou aquele ator de Hollywood, Bill Murray, mora numa casa de 2 quartos. O ator Keanu Reeves usa o metrô, transporte público, para se locomover. Ele não tem carro com motorista, e poderia ter. O Elon Musk, dono da Tesla, mora numa casa de 36 metros quadrados. Se a pessoa é milionária, mas ela aplica para si própria um padrão de vida simples, porque ela acredita que aquilo é o melhor. A senhora acha que deve ser calculada a pensão? Olha só, ela não pode escolher que o filho tenha essa vida mais simples se ela tem condições de oferecer um padrão de vida mais elevado. Só que assim, eu vou dar tavenha à doutora Priscila, mas é assim, como eu falei anteriormente, tem que ser feito a tabela para saber qual é a real necessidade da criança e não uma aventura da genitora. Porque o que acontece? Do genitor, né, doutora? Ou do genitor, né? Porque a gente não vai presumir que o filho fica com a mãe, né? Isso, não, eu estou colocando assim, baseado no exemplo que a doutora Priscila colocou lá no início, né? Então, assim, se nós formos analisar, nós temos, e isso a gente verifica muito. O pai está andando no Porsche, numa Mercedes. Não, o pai vai ter que aumentar a pensão por causa disso, daquilo. Então, o que nós temos que verificar? É a necessidade real da criança. E aqui eu quero trazer, que provavelmente foi o que aconteceu no processo do Wesley Safadão, foi que foi analisado só o princípio. O princípio, a teoria do binômio, necessidade e possibilidade. E isso não pode acontecer. Doutora Jamile, o que é o princípio, a teoria do trinômio, quando a gente fala da proporcionalidade? Aqui eu quero deixar bem claro, estou aqui aberto no Juiz Brasil, no significado de proporcionalidade, que diz assim, tem a importância, deve haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados. Proíbe não só o excesso, mas também a insuficiência de proteção. E meios utilizados onde se alcança o excesso. Então, assim, qual é o intuito da proporcionalidade, da razoabilidade? É que não, inclusive, olhando aqui em outro site, ele diz que o princípio da proporcionalidade, ele vai
de encontro contra o princípio da proibição do excesso. Ou seja, para não deixar que o excesso do que esses genitores estão pedindo dentro de uma ação de revisão de alimentos, acaba sendo atingido. Ou seja, eu vou aumentar só porque eu acho que o pai aumentou o valor do salário e aí meu filho tem que receber mais, mesmo que ele não necessite. E isso daí não pode ser aplicado no processo. Inclusive, nós temos hoje vários processos de prestação ou ação de exigir contas em face de genitoras que não conseguem demonstrar nenhum mínimo dentro do processo do que ela está gastando dinheiro. Vamos anotar aqui o que eu quero falar sobre a questão da prestação de contas daqui a um pouquinho, né? Doutora Priscila, sobre essa questão da pensão do excesso, a senhora teria alguma consideração? Eu vi que a senhora fez sinal que... Eu gostaria de destacar que uma coisa é a necessidade da criança quando ela não recebe alimentos, e outra coisa é a necessidade da criança diante do que ela pode vir a ter com os alimentos. Então, vamos supor que o pai nunca tenha dado os alimentos, ou então que estava sonegando informação a respeito da sua realidade socioeconômica para poder pagar menos pensão, e a criança está ali, vivendo a vidinha dela dentro daquele padrão socioeconômico que ela tem. Só que ela tem condição de ter mais do que aquilo que ela tem hoje. Mas eu lhe pergunto, doutora, assim, olha, se o Elon Musk, eu peguei o Elon Musk como exemplo, mora numa casa de 36 metros quadrados, se ele estiver casado e tiver um filho, o filho dele vai morar nessa casa de 36 metros, correto? Correto. E aí, se o Keanu Reeves tiver um filho e não estiver separado, tiver o Keanu Reeves, sua esposa e o seu filho. E o Keanu Reeves anda de metrô. O filho dele andará de metrô, correto? Enquanto ele tiver... enquanto o pai for detentor dessas decisões... O casal... Com a mãe, né? Aí, se o Elon Musk se separar da mulher dele, digamos que ele não queira ficar com a guarda. Digamos que ele não queira. Ou não queira, ou não possa, ou não consiga. Aí, aquela criança que até a semana passada morava numa casa de 36, ela vai precisar ir morar numa casa gigante? O que pode fazer é educar o filho para ter uma vida minimalista. E aí, se o filho quiser, ele que guarde o dinheiro da pensão, invista, faça o que for. Eu não sei o que esses ricos fazem com tanto dinheiro, eu gastaria, compraria tudo de sapato. Mas não é bem assim, né, doutora? A realidade é que a genitora que administra esse dinheiro. Eu vou te dar exemplos práticos, que inclusive a gente está batendo muito na tecla, que é o quê? O pai se separou com a criança, ou se separou da genitora, porém, quando ele se separou, a guarda ficou com a mãe. Observe, quando a guarda ficou com a mãe, ele demonstrou dentro do processo que a criança sobrevivia com R$ 2.800 mensais, isso contando escola, alimentação, tudo. Ele guardava todos os comprovantes. Só que ele sofreu de um AVC. E aí a família todinha teve que se preocupar com a vida dele, teve que viajar para outro estado, sabe? Então não tinha ninguém para cuidar daquela criança. Família pequena, não tinha irmão, só tinha a mãe, o pai morreu, então não tinha ninguém para cuidar da criança. Então, o que eles fizeram? Vamos atrás da genitora para ver se ela fica só enquanto ele se recupera e depois ele pega a menor de volta. O que aconteceu quando ele se recuperou? Ela, além de não devolver a criança, ela pediu uma pensão, sem mentira nenhuma, de quase 10 salários mínimos, sabe? Então, assim... O pedido dela? Oi? Porque, por exemplo, a criança vive com R$ 2.800. Só que o pai teria condições, teria possibilidade, já que a gente estava falando do trinômio, de pagar aí R$10.000. Essa criança que vive com R$ 2.800, assim, R$ 2.800 é o valor da escola do meu filho, entendeu? Depende do padrão socioeconômico. E aí essa é a questão, doutora. Não mudou o padrão de vida dela. Continuou o mesmo padrão. Ela continuou na mesma escola, ela continuou comendo as mesmas coisas. Então, para quem é que iria essa pensão? Não iria para ele. Sabe o que aconteceu, doutora? A falta de administração no dinheiro da pensão. Sabe o que a genitora, sem o juiz, que é o que acontece, sem ouvir o pai, defere a liminar que ela está pedindo. Então, de pronto, ele deferiu 4 salários mínimos.
Nesses 4 salários mínimos, o que ela gastou com a criança? Um tênis da Nike de quase R$600 com uma criança de 6 anos de idade, em que esse tênis da Nike não vai durar nem um ano no pé da criança. Então, é isso que eu estou falando para a senhora. Qual é a real necessidade Se fosse uma diária na Rede Sky, até seria bem gasto o dinheiro, né? Pois é, se fosse isso, né? Mas é a falta de controle, a falta de controle financeiro da genitora, de pegar o dinheiro... Do princípio de que todas as mães que receberem um valor mais alto de pensão vão empregar o dinheiro da pensão de uma forma equivocada. Porque aí a gente não pode partir do princípio da má-fé. A gente tem sempre que partir do princípio da boa-fé. As pessoas vão agir de boa-fé. E se elas agirem de má-fé, a gente exclui a regra geral e ataca aquele caso especificamente. Mas numa situação como essa que eu estou dando, ele vivia com R$2.800, significa que ele talvez não fizesse o futebol que ele queria, talvez ele não tivesse a aula de reforço, talvez ele não tivesse... Mas nesse caso, doutora, ele tinha tudo. Nesses 2.800, ele tinha uma escola que não era integral, que era meio período. Ele tinha uma professora que vinha no período da tarde para dar aula particular para ele. Ele tinha tudo. Tinha lazer, tinha cultura. O que nós estamos mostrando é o quê? A falta de administração da mãe. Doutora Jamile e doutora Priscila, eu lerei aqui o artigo 1589 do Código Civil, e eu gostaria de 60 segundos de cada uma. Artigo 1589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia. Até aí tudo bem, não é o que a gente está falando agora. Segundo que acordar com outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz. Agora a parte que me interessa do artigo 1589. Bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Isso, a aplicação deste artigo, da parte final do artigo 1589, não está faltando vigência aí para esse artigo? Doutora Priscila, 30 segundos, 60 segundos sobre isso. O que a senhora me diz? É obrigação do pai que não administra o valor da pensão, né, do dinheiro do filho, saber exatamente como que está sendo empregado aquele dinheiro. Antigamente eu digo de 2 anos para trás, a gente tinha uma dificuldade muito grande de convencer o juiz que a mãe deveria prestar contas, de dizer, olha, eu estou gastando dessa forma. Mas, hoje em dia, a gente já consegue isso, a gente já tem condições de pedir a prestação de contas para que a mãe indique como que está sendo utilizado o dinheiro para que as providências cabíveis sejam tomadas, seja o pedido de modificação de guarda para poder a criança ter um aproveitamento maior do que ela teria de pensão, ou então que seja a redução da pensão, porque se eu pago 5 mil e a criança só gasta 2, significa que eu não preciso dar mais 3. Mas a senhora não falou agora há pouco que, no caso do Wesley Safadão, a criança, a pensão, parte da pensão poderia ser guardada para gastar no futuro? Isso não perderia a natureza alimentar, inclusive, da pensão? A gente não está falando de alimentos pautados pelo trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Lá são alimentos sociais. Alimentos sociais. Que têm origem toda completamente diferente. A gente não pode aplicar a regra dos alimentos normais para esses casos de valores excepcionais que estão fora da realidade da maioria dos brasileiros. Então, realmente, não dá para comparar uma coisa com a outra. Numa pensão de 5 mil daria, a senhora acha? 5, 10 mil reais, 8 mil reais, aí estaria dentro. Se tiver um propósito para a poupança, eu não vejo problema. Se houver um propósito específico. Vamos supor que a criança, ela ganha 5 mil reais de pensão, aí ela tem as despesas dela lá, e ela deixa de fazer alguns gastos porque o sonho dela é ir para Disney. E para ir para Disney, hoje em dia, com dólar do jeito que está, ela vai precisar de, sei lá, 30 mil reais. Eu não vejo o problema dela deslocar 500 reais, R$1.000 e colocar na poupança para realizar um sonho, por exemplo. Agora, se a criança ganha 5 mil reais, a mãe deixa a criança sobrevivendo com 2 mil,
que também não é ruim, tá? Porque cada família tem uma realidade. Mas pega 3 mil e guarda na poupança, aí eu acho que há está sendo desvirtuado o propósito dos alimentos. Doutora Jamile, eu já percebi, vi que a senhora quer fazer um comentário adicional, mas eu queria ouvir a sua opinião, 30, 60 segundos, sobre a parte final do 1589, bem como fiscalizar a manutenção e educação como dever de ambos os genitores. Bem, vamos falar do caso Wesley Safadão. Vamos dizer que ele entra com ação de prestação de contas, ou também chamado de ação de exigir contas. Nesse caso aí, essa genitora ela vai ter que ter muita sabedoria para administrar esse dinheiro. Tá? Por quê? Porque ela vai pegar todo o dinheiro que não está sendo utilizado e ela é obrigada a guardar esse dinheiro numa poupança. Se ela não guardar esse dinheiro numa poupança, ela pode responder aí por algumas coisas, alguns detalhes muito interessantes, inclusive com pena de multa, tá? Pelo fato dela não estar administrando esse dinheiro da maneira adequada. E outra, sem falar que pode desencadear aí no futuro uma ação de revisão para diminuir a pensão da criança. Uma coisa é você guardar. Independente da renda do pai, independentemente da renda do pai. Eu vou te dar um exemplo aqui, muito claro. Eu tenho um genitor que ele pagava quase 10 mil reais de pensão, isso calculando tudo, né? Empregada doméstica, ou empregada para cuidar da criança, cuidadora, todas essas questões, chegava a quase 10 mil reais por mês. Fizemos o pedido de prestação de contas, a genitora não conseguiu comprovar nem 50% do dinheiro que era repassado. Fora isso, ela não conseguiu provar que estava guardando esse dinheiro numa poupança para a criança. O que nós conseguimos? A diminuição, porque essa genitora não estava administrando o dinheiro da genitora. E agora, no futuro correto vai ser o quê? Que quando a genitora não souber administrar o dinheiro, quem deve administrar esse dinheiro é o genitor. Já que a mulher não está tendo um controle financeiro. Porque o que nós temos que entender é que esse dinheiro é uma responsabilidade. Bem, primeiro, quando você tem um filho, você tem que saber que se um dia o pai morrer e ninguém puder ajudar, você vai assumir sozinho. Quando você for ter um filho, você já tem que raciocinar dessa forma. Né? Então, ok, tiveram os filhos, os 2 genitores estão vivos. Beleza, tudo bem. Nesse caso, tem que verificar a necessidade da criança e não ficar passando valores de maneira alta sem necessidade nenhuma, que é o que está acontecendo e que a genitora, em vários casos, não consegue comprovar. E aí é quando o pai consegue a diminuição desse valor. Agora, eu nunca vi, no caso da mulher não conseguir administrar o dinheiro, o outro genitor ou um administrador legal fazer. Eu nunca vi esse caso, viu? Pode falar, doutora Priscila. Eu vi um caso muito interessante, inclusive, em que o pai conseguiu demonstrar que a mãe não estava sabendo administrar. Na verdade, a gente está usando de eufemismo, né? Porque ela estava usando dinheiro para ela mesma, essa é a verdade. Mas sigamos aqui no eufemismo. Ela não estava sabendo administrar o dinheiro do filho, então o pai foi à justiça e pediu a revisão de alimentos para substituir a obrigação de pagar os alimentos em pecúnia, ou seja, em dinheiro, espécie, para a obrigação de pagar os alimentos em natura. E então ficou estipulado, ele vai pagar a escola, ele vai pagar o plano de saúde e ele vai pagar o inglês. As demais despesas vão ficar por conta da mãe, que também tem que dar a participação dela. É um valor bem mais baixo, né? Só que aí acabou que a criança agora tem escola, tem plano de saúde e tem o inglês em dia. Ele conseguiu, com base justamente nesse argumento da má utilização do valor da pensão alimentícia. Com certeza, doutora, para chegar em ele pagar a pensão in natura, provavelmente foi uma corrida processual muito grande. Ele provavelmente tentou a prestação de conta, ela não conseguiu comprovar, depois ele teve que entrar de novo, então ele teve que comprovar em juízo que ele havia tentado de todas as formas, porque é assim para a justiça, infelizmente, né? Não é só ele pedir, ele tem que comprovar com várias e várias provas que a mãe não tem condições de administrar o dinheiro. Agora eu vou trazer um problema que chegou ao meu escritório e eu tenho certeza que vai ser barbada para as duas responderem, porque são duas advogadas de uma inteligência invejável, né?
Vai ser muito fácil a situação. A solução é barbada. O meu cliente chegou ao meu escritório dizendo o seguinte, meu cliente de alta renda, dizendo o seguinte, minha ex-mulher tem 2 filhos. E a minha ex-mulher tem uma renda muito bem menor que a minha. Ela tem 2 filhos, um filho comigo e um filho com outro homem. E o outro filho, o meio-irmão do meu filho, portanto, né, o outro filho, é filho de um pai que também tem baixa renda. Eu quero que o meu filho frequente um bom colégio, um bom clube, um curso de inglês. Eu quero que ele tenha uma TV por assinatura com vários canais na casa dele. Eu quero que ele tenha tudo isso. Eu quero que ele coma bem. E eu não me importo de pagar. O problema é que a mãe do meu filho está usando a pensão que eu pago para sustentar o outro filho que ela tem. E aí eu pago pensão para o meu filho e pago pensão para o filho do outro cara. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Bom, eu gostaria de questionar se em algum momento esse outro filho foi considerado como filho pelo pai também, pelo seu cliente. No caso, assim, eu estou usando como pano de fundo, né? Mas o meu cliente tem um filho, um único filho. Sim, às vezes acontece o seguinte, a pessoa, enquanto está junto ali com a esposa, que tem um filho de outro relacionamento, trata a criança como filho, age como se fosse pai da criança. E depois que separa, vira as costas por completo. Aí, nesse caso, a gente poderia entrar na discussão da paternidade socioafetiva, que daria a obrigação desse pai que tem uma condição maior, que seria padrasto ou pai socioafetivo da outra criança, de arcar também com as despesas desse outro filho. Mas eu imagino que não seja esse o caso, eu só estou fazendo uma observação. Partindo do princípio de que a gente está falando de um padrasto com um enteado, e aí o filho, a gente tem que analisar a questão da proporcionalidade. Por quê? Cada filho vai viver o padrão socioeconômico da própria família. E, no caso, o seu cliente, ele tem um padrão socioeconômico, ainda que ele ganhe 10 e a mulher ganhe 2, a gente vai entrar aí para o filho viver, pelo menos, com uma média de familiar. Mas e o filho do outro, né? Doutora Jamília, como é que eu iria resolver isso, doutor? Eu iria resolver da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que obrigá-la a prestar contas para mim poder reclamar no futuro. Então, vamos lá. Eu pago R$3.000 para essa criança de pensão alimentícia. Ela não vai conseguir comprovar tudo, ok. Ela vai provar, dentro da prestação de contas, que ela gasta a internet de R$200, que ela gasta uma luz de R$300, que ela gasta uma TV por assinatura de X reais. Só que aí eu vou colocar dentro do processo como resposta, ou uma ação de revisão de alimentos, né? Outra forma, por quê? Porque aí a minha estratégia seria o quê? Vou pegar esse valor da pensão, ou valor da conta de luz, valor da internet, valor da água, valor da TV por assinatura, vou dividir por 3 pessoas. Quantas pessoas moram na casa? Ela, o marido e 2 filhos. Então, vamos dividir por 4 pessoas. E aí, sim, a gente vai saber qual é a despesa de cada filho, de cada integrante daquele ambiente familiar. E aí, nós vamos pegar e verificar aquela tabelinha lá da real necessidade da criança. E vou dizer para o pai, o senhor não tem precisão de pagar a pensão diretamente para a mãe. Só que o nosso judiciário, infelizmente, grande maioria das vezes pende para o lado feminino. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lutar para diminuir essa pensão alimentícia e você, por fora, vai repassar esse estilo de vida melhor para a criança. É porque é a única forma. Porque doutora se Priscila, paga para ela não vai querer colocar. A senhora concorda? Acrescenta alguma coisa? Não seria tão radical assim, porque o que acontece? Numa família de classe média, que um dos filhos tem um pai que tem uma condição bem melhor, o fato de ter essa criança com uma condição bem melhor permite que aquela família desfrute de um lazer maior, um padrão de vida um pouquinho maior. Então, por exemplo,
se não tivesse essa criança, não teria internet. Mas então a casa não vai poder ter internet? Mas os pais não teriam condição de pagar, assim, a mãe e o outro marido da mãe e o outro filho. Não teria condição de pagar. Então, a gente vai tirar a internet da vida do menino que tem um pai rico, porque a mãe não poderia pagar, porque ele só teria que pagar aí 1/4 desse valor. Eu acho que tudo tem que ser calculado de acordo com o caso concreto. Tem que verificar o que está acontecendo. Está usando o dinheiro da pensão e está comprando comida e mais gente está comendo? Aí eu nem vejo tanto problema assim. Não estou dizendo que esteja certo, tá? Mas eu não vejo assim uma má-fé, por exemplo. Eu veria uma má-fé se pegasse o dinheiro da pensão de um filho para pagar a escola do outro também, para colocar as duas crianças estudando Doutora Priscila, eu vou fazer uma pequena provocação. Quando a senhora diz que o fato de uma criança, uma família ter uma criança que tem um pai rico, tem uma condição econômica de alto nível, isso permitiria que todo o grupo familiar usufruísse daquele padrão de vida melhorado. Isso não gera um conflito de interesses numa eventual discussão sobre convivência, por exemplo? Não, porque eu não estou falando que o pai vai pagar o aluguel de um apartamento, sei lá, num bairro nobre. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que existem alguns serviços que você paga o valor X, independentemente da quantidade de pessoas que vão usar. Então, a internet, por exemplo, você só tem internet porque esse filho tem condições de pagar a internet. E se fosse só ele de filho, você usaria o mesmo valor, entende? Sim. Então, isso aí eu realmente não vejo tanto problema. Vamos supor que a gente esteja falando de roupa. Compra roupa para o menino que tem uma condição melhor, e aí depois tira a roupa desse menino, né, que já não cabe mais, e dá para o outro filho. Faz a mesma coisa com o sapato. Eu não vejo problema nisso. Não, mas está usando a roupa que foi o outro pai que comprou. Isso aí eu realmente não vejo. Claro, eu estou falando de mesquinharia. Estou falando questões mais relevantes. Doutora Jamile. Bem, doutor, realmente eu não gostaria de estar no lugar desse pai, porque eu jamais gostaria de que meu dinheiro, que eu pago pensão, eu tenho 2 filhos, eu pago pensão, e o dinheiro que eu pago, graças a Deus, que é guarda compartilhada justa, né? Então, é 50%. Então, quando está comigo a criança, eu arco com as despesas e a gente rateia o restante. Quando está com ele, ele arca com todas as despesas do menor e a gente só rateia as despesas fixas do menor, que é a escola ou a compra de um óculos, alguma coisa nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é que eu jamais, repassando o meu dinheiro para essa criança, que é para ser destinada àquela criança, eu não quero que seja repassado para outra pessoa. Jamile, por quê? Porque minha responsabilidade como mãe ou como pai é para com aquele menor. Se a mãe tem outros filhos, ela tem que lutar para isso. E outra, tem muitas mulheres que, infelizmente, estão sobrevivendo da pensão. Não, ok, a pensão é X, eu não vou lutar para um crescimento profissional meu, porque eu sei que todo mês eu vou ter essa pensão. E não é assim. E é isso que a gente tem que demonstrar também dentro dos processos, que é o quê? A mãe está gostando tanto de receber esse valor, que está mantendo não só a criança, como toda a família, que ela não procura um crescimento profissional. E aí, o que eu diria para esse cliente, doutor? Eu daria essa opção para a gente poder descobrir a real situação que a gente se encontra e, posteriormente, eu daria 2 opções para esse pai. Qual é as 2 opções? A primeira, você tem mais condições de cuidar dessa criança. A mãe não consegue administrar mal o dinheiro da criança, que não consegue, imagina a vida dessa criança. Então, você tem condições de trazer essa criança para sua casa, que tem mais conforto, que tem seus pais, condições de colocar numa escola integral. E aí, sim, a gente resolve esse problema. E o segundo é fazer a diminuição e você pagar por fora outras questões que você acha conivente, interessante para essa criança, como atividades extracurricular, entendeu? E não deixar essa mãe pegar essa pensão integralmente. Então, eu colocaria essas opções para o
para o pai, e aí ele iria decidir. Doutora Priscila e doutora Jamile, o programa passou que foi um tapa, né? Foi muito rápido, o tempo voa quando o assunto rende, mas alguma consideração a fazer sobre isso? Sim, eu só gostaria de terminar a minha fala da mesma forma que eu comecei. Não existe uma forma de bolo que você vai colocar a massa ali e vai ficar todos os casos iguaizinhos, porque cada caso é um caso. A principal resposta no direito de família, ou na verdade no direito como um todo, mas especialmente direito de família e alimentos, depende. Não importa qual seja a pergunta, a resposta vai ser depende. E por que depende? Porque depende do caso concreto. Não tem como você bater o martelo para dizer isso aqui vai se aplicar em todos os casos, porque a gente tem que olhar para a situação específica e decidir com base naquilo ali que a gente está vendo. E cada caso tem regras diferentes, histórias diferentes, sentimentos diferentes, e tudo isso influencia. Doutora Jamile e doutora Priscila, muito obrigado. 1 minuto para considerações finais para cada uma das senhoras, por favor, porque eu estou, pela questão de tempo, preciso encerrar o programa. Ok. Bem, em primeiro lugar, nós temos nossas redes sociais, Jamile Venceslau, YouTube, Instagram, página do Facebook, e eu quero dizer para você, mãe, né, que você às vezes reclama que o pai não pega a criança. Será que você está auxiliando o pai para que ele possa pegar a criança ou você está dificultando esse acesso? Tá? Nesse caso, você sabe muito bem entrar com a ação de alimentos, mas por que você nunca lutou, nunca procurou a Defensoria Pública para obrigar esse pai a pegar a criança, ao menos nos finais de semana, já que você disse que ele não quer? Entendeu? Porque ele tem esse dever também, dever de lhe ajudar. Agora, o problema é que a gente vê muito genitoras reclamando para conseguir a pensão, mas elas sabem entrar com ação de alimentos, mas não sabem entrar com ação de regulamentação de visitas. Então, essa ação de regulamentação de visitas também é um dever seu, porque você é guardiã do menor e você tem o dever de fazer com que o pai fique presente na vida do filho. Tá aí um assunto para o nosso próximo debate. O que vocês acham? Pois é. Então, desde já, agradeço a doutora Priscila, o doutor Guilherme Colinha, agradeço a todos que nos assistiram nessa noite. Doutora Priscila. Eu gostaria só de repetir aqui, né, o endereço do meu canal no YouTube, é Priscila Tardim, advogada, né, e se fala Tardim, mas se escreve Tardim, e eu espero que as pessoas vão lá, né, para poder conhecer os outros assuntos também que a gente está sempre levantando, né, doutor Guilherme? Que é um baita de um canal, vídeos maravilhosos de casos de repercussão que a senhora carrega ali. Eu acompanho, não perco um vídeo seu, doutor. Né? Como é que é? Não ouvi? Existe um dono da verdade dentro do direito. Ali tem a minha opinião profissional, eu mostro a forma como eu vejo, a forma que eu acho que está certo. Eu percebi que eu tenho posicionamentos diferentes da doutora Jamile, do doutor Guilherme eu já sabia, porque eu já conhecia. E, assim, não existe, assim, quem ganhou o debate? Não existe. Quem ganha é a audiência. Exatamente. Então, só para registrar isso, que a gente está sempre aprendendo, e cada caso é um caso. Vai ter situação que eu vou defender exatamente o que a doutora falou, mas não significa que vou aplicar em todos os casos. Até porque, se o Guilherme Colim de hoje, que tem 44 anos, fosse debater com o Guilherme Colim de 10 anos atrás, ou de 10 anos daqui para frente, provavelmente haveriam discordâncias severas entre eles em muitos pontos, né? Então, a verdade não tem dono, então ninguém ganha o debate, além da audiência. A audiência que ganha. Doutora Jamile, a senhora falou sobre o que fazer quando o pai não quer visitar, quando a mãe não quer visitar aqui. Vocês estão muito preconceituosos aqui no programa. Né? Porque o pai não quer visitar. Também abandono afetivo não é só o pai que pratica. Assim como a alienação parental não é só mãe, abandono afetivo é democrático, né? Mas que tal, vamos deixar combinado um programa, um debate para o próximo mês que vem, quem sabe, a gente falar sobre isso?
Eu estou à disposição. Agora, por que eu falei isso? Porque hoje tem muitos TikToks, muitos Reels, falando assim de mensagens, o pai abandonou o filho, o pai isso, o pai aquilo. Então, eu estou colocando, a mãe sabe entrar com a ação de alimentos, mas não sabe entrar com a ação de regulamentação de visitas. Tá certo. Vocês notaram que aqui no Saiba Direito, o convidado às vezes ouve desaforo do apresentador, né? Mas eu estou brincando, sei que ambas entendem a minha boa intenção. Muito bem, muito obrigado, doutora Priscila, muito obrigado, doutora Jamile. Para você que está em casa, aguardo no próximo domingo com mais um programa Saiba Direito. Lembro que esse programa conta com o apoio de Colim Ramos e Jesus Advogados, matriz em Porto Alegre e filial em Erechim, telefone 51 32 28 12 19, e também agora com o apoio da rede hoteleira, rede Sky, na Serra. Se for para a Serra e não consultar a rede Sky de hotéis, você não estará fazendo jus ao nível do nosso programa, que é de pessoas inteligentes, nossa audiência é inteligente. E, aliás, cada programa que apresentamos aqui, nós sempre aprendemos, eu aprendo muito com os convidados, e era isso.